Bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Ibrave Cumbica, e vamos falar sobre a besta que emerge da terra. Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 11 até o 18. Diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido executar diante da primeira besta, dizendo aos homens sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi permitido comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, o número é 666. Bom, comentamos no vídeo anterior sobre a primeira besta, a besta que está no capítulo 13, do verso 1 até o 8. Aquele ali nós explicamos que é o político, o anticristo, aquele homem que vai governar esta terra por 7 anos. O último governo desta terra, antes do governo de Cristo, será este político chamado de anticristo. Anticristo porque é oposto e contrário a Cristo. E ele é, na verdade, uma personificação de Satanás. É Satanás incorporado neste homem e governando esta terra por 7 anos. E aqui na segunda parte do mesmo capítulo 13 do Apocalipse, fala então de uma segunda besta. Então diz assim: vi emergir outra besta da terra aqui em questão, da terra santa de Israel. Essa segunda besta que a própria Bíblia diz que ele é um judeu, porque ele vem da terra santa. Possuía 2 chifres aqui simbolizando o cordeiro, o carneiro, simbolizando Jesus, parecendo um profeta também, né? Parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão, ou seja, um profeta maligno. Essa segunda besta é o falso profeta, que é, com toda certeza, é um homem e que está a serviço do anticristo. Cabe a ele levar as pessoas, assim como João Batista preparou o coração das pessoas para receber Jesus, esse falso profeta está preparando o coração das pessoas para adorar o anticristo, para adorar Satanás, que está incorporado no anticristo. Diz que ele exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, a primeira besta é o político anticristo, que também é um homem poderoso em milagres, em sinais. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 7, fala que ele tem, do 7 em diante, vai falar que ele exerce sinais e prodígios, né? Prodígios de Satanás. Então ele é um homem que exerce poder espiritual, exatamente como o judeu queria que Jesus fosse. Um homem poderoso materialmente, humanamente, fisicamente e espiritualmente. O que Jesus Cristo não foi para o judeu, esse falso profeta e o anticristo, a primeira besta, serão. Por isso que o próprio Israel receberá como sendo o Messias, porque ele se encaixa dentro de toda a expectativa que os humanos têm sobre o Cristo prometido pela Bíblia, sobre o Messias. Então ele exerce toda a autoridade da primeira besta. Os 2 são cheios de autoridade e de poder. Diz que faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, o político anticristo, cuja ferida mortal foi curada. Já explicamos que essa ferida é porque o dragão, que é Satanás, está incorporado nele
e cumprindo profecias, cumprindo a palavra que Deus deu à mulher lá em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus esmagou a cabeça. Quando fala em esmagar a cabeça aqui na Bíblia, cabeça fala de poder, de governo. Então, ou seja, tirou o domínio, tirou o poder, tirou o governo, tirou a autoridade. Cristo tirou quando ele veio aqui à terra, morreu naquela cruz. Está escrito que ele desceu às regiões inferiores da terra e tomou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás. Mas agora, durante esta última semana do governo do anticristo, né? Essa única semana, que é a última das 70 semanas profetizada por Daniel, ele vai receber autoridade, como está escrito no capítulo 13, no verso 5, diz que ele recebeu autoridade para agir por 42 meses, por 3 anos e meio, ou seja, a segunda metade do seu governo. Então daí a cabeça ferida mortalmente e curada. Poder que Satanás tinha e perdeu, ele vai reaver agora, ele vai receber do próprio Deus para usar durante 42 meses. Então diz que este falso profeta, ele também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer sobre a terra, diante dos homens. Então ele é um homem extraordinário na palavra e na operação de milagre. Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa desses sinais que ele vai realizar. Foi permitido a ele executar diante dos homens e diante da besta. Ele diz então aos homens que faça uma imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, ou seja, uma imagem do anticristo. Imagem esta que eles vão levar para dentro do templo de Jerusalém, como o próprio Daniel profetizou. Jesus também falou disso em Mateus 24:15. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o abominável da desolação, o anticristo, e provavelmente esta sua imagem que anda e que fala, não sei se nós estaríamos especulando se disséssemos que isto é um clone. Durante muito tempo, nos meus primeiros estudos escatológicos, porque eu estou lidando com escatologia há mais de 35 anos, 37, vai para 38 anos que eu lido com isso, e então eu pensava que seria um robô, mas hoje, diante da tecnologia e da multiplicação da ciência, não é de se admirar que seja um clone do próprio anticristo, porque é uma imagem que anda, que fala e que tem poder para ordenar a morte de quem quer que seja. Então essa imagem, ela é uma imagem até então sem precedente, não há outra antes dela. Foi-lhe dado comunicar fôlego de vida à imagem, para que a besta não somente foi-lhe dado comunicar fôlego de vida à imagem da besta, para que ela não somente falasse, mas como ainda fizesse morrer tantos quantos não adorassem a imagem da besta. Olha que coisa terrível. E aí vem a todos os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, grandes e pequenos aqui, irmão, não está falando de adultos e crianças, está falando de ricos e pobres, nobres e plebeus, ou seja, pessoas com idade, né? Até porque as crianças foram arrebatadas, porque elas não têm pecado, o pecado, ainda que esteja nelas, como o veneno de uma serpente, mas enquanto não se tem a idade da razão, Deus não cobra o pecado. Então não há criança naquele tempo aqui na terra, todos foram arrebatados já junto com a igreja. Então esses pequenos e grandes aqui ricos e pobres, livres e escravos, nobres e plebeus, gente importante e gente sem importância nenhuma, mas todos eles adultos. Então faz com que essas pessoas recebam sobre a mão direita ou na fronte a marca ou o número, né, da marca da besta. Esse número está identificado com o número 666, ou seja, 3 vezes o número 6, 666. Então nós já explicamos que 6 é um número de homem na Bíblia e 7 é o número de Deus, representa totalidade e perfeição. Quando você vê na Bíblia 7 espíritos de Deus, não está dizendo que Deus tem 7 espíritos. 7 olhos de Deus, não está dizendo que Deus tem 7 olhos. 7 espíritos está dizendo a plenitude
do potencial de Deus, a totalidade de Deus, todo o poder de onisciência ou de onipresença de Deus. Da mesma forma, os 7 olhos. Deus não tem 7 olhos. Nós somos a imagem e semelhança dele. Deus tem 2 olhos como nós. Aliás, eu vou gravar um vídeo dizendo quem é Deus, porque tem muita mística, muita crendice em cima de quem é Deus, e Deus é uma pessoa muito simples, muito poderosa, mas tem nada de místico em Deus. Misticismo tem na mente do homem, sobretudo na mente especulador e sem conhecimento. Mas aí, dando sequência aqui para a gente considerar e finalizar isso aqui. Então essa marca, ela fará parte deste novo governo, e as autoridades dos governos irão inquirir as pessoas para que recebam esta marca. Sem esta marca, as pessoas não vão poder comprar, vender, negociar, ter negócio nenhum. Não vai poder ter em casa luz elétrica, água encanada. Se adoecer, não vai poder ter acesso ao hospital. Ou seja, as pessoas sem esta marca da besta, sem essa nova identidade, elas ficarão como indigentes nos nossos dias, elas sem documento. Não é? Ele não pode participar de nada, porque ele não tem documento. E aí então isto tudo vai fazer, só por esta realidade as pessoas já serão forçadas a receber a marca da besta. Mas é sabido que todos quantos receberem a marca da besta não terão mais salvação. Quem concordou com o governo de Satanás perecerá junto com ele no final destes 3 anos e meio. Então, finalizando aqui, diz assim: então essa marca vem sido estabelecida para que ninguém possa comprar ou vender. Essa marca, ela vai ser um chip. Durante muito tempo eu pensei que ela podia ser um cartão magnético, alguma coisa, ou mesmo um carimbo sobre a mão, mas sabido é que é um chip que é introduzido sobre a pele das pessoas. Hoje, nos nossos dias, esse chip já existe, mas o protótipo dele foi desenvolvido por uma empresa americana chamada Mondex, onde a gente vê aí algumas coisas a ser pensada só a partir do nome da empresa Mondex. O que quer dizer Mondex? Primeira sílaba aí dessa palavra composta de 2 sílabas, Mon e Dex. A primeira sílaba vem do inglês. Mon quer dizer money, né? Então vem da palavra money, dinheiro em inglês, money. E a Dex quer dizer direito em latim. Então, Mondex, dinheiro na mão direita, é o que aquele chip vai representar. O dinheiro, não vai existir dinheiro em espécie, não vai existir nada, vai estar tudo naquele chip. Então, a gente vê que existem sutilezas aí em tudo que está sendo desenvolvido, mas a gente já vê os nuances muito claros do preparo para o estabelecimento deste governo, que não está longe, está muito próximo. Então esse governo ele vai fazer isso, e aqueles que concordarem ou que receberem, independentemente do porquê, por necessidade evidentemente, ou por medo, porque muitos serão inquiridos, e os que não concordarem serão mortos, e muitos não irão concordar e morrerão como mártires, os mártires da grande tribulação. Então os que não concordarem, ainda que morram, morrerão salvos, mas os que concordarem, ainda que viva, ainda que tenha alguma regalia, algum privilégio, será por muito pouco tempo, porque no final dos 7 anos, ou seja, no final dos 3 anos e meio, que aqui já está falando da segunda metade do governo do anticristo, todos que receberam a marca da besta, naquele último dia, serão destruídos, serão mortos. Não vai escapar ninguém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outros. Visite o nosso canal no YouTube, Pastor Nogueira e Brave, e você vai ter acesso a vários conteúdos de natureza escatológica.